Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023, né, que acabou de sair aí do Alianza Trust Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário ALZR11. Vamos ver então a performance dele no mês de maio, fundo que está em subscrição, né? Então a gente vai ver alguns dados aí importantes financeiros, operacionais do fundo. Fique conosco então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, para você baixar, fazer uma leitura aí mais detalhada do fundo. A gente vai passar pelos principais pontos aqui, tá? Não vou fazer a leitura integral, então você pode baixar e acompanhar com a gente também. E eu vou deixar também o link do nosso grupo do Telegram e também nossa área de membros também está aberta, tá? E também outras indicações de livros aí para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. Então vamos lá. Alianza Trust Renda Imobiliária, fundo de tijolo. Então, fundo que tem aí objetivo bem definido, né? Bem diferente aí também dos outros fundos de tijolo, ó, propriedades de renda, é a política de investimento do fundo, via contratos atípicos, tá? De locação atípica, Buy-to-Suit, Sale and Leaseback. Então, se você quer saber essas informações sobre esse tipo de contrato aqui, ó, pesquisa aí no Google. Então a gente tem já tem aí um vídeo, se não me engano, no canal falando sobre esse tipo de contrato, tá? Mas especificamente esse tipo de contrato leva né, praticamente aí obrigatoriamente, na verdade, os fundos a realizarem contratos atípicos para garantir né, a questão financeira do retorno do investimento, tá? Então pesquisa aí, é importante você saber como investidor de fundos imobiliários. Ticket ALZR11, ticket de negociação na bolsa, já está na sexta emissão de cotas, que está em andamento, tá? Mas já fez 5, né? Além do IPO, fez 5. O fundo tem desde maio de 2018, na verdade janeiro, né? De 2018, fundo aí com 5 anos de mercado, 5 anos e meio praticamente, né? E a gestora é a Alianza Gestão de Recursos, administrado pela BTG Pactual, que também é escrituradora. Tem taxas aqui, ó, de gestão, administração e escrituração que somam 0,95% ao ano, né? Que isso aí já vem descontado tudo aí nos relatórios, né? Nas apurações mensais já são apropriados, né? E o valor de mercado do fundo, 848 milhões e meio, né, tá superior ao valor patrimonial, né? Então no mercado aí fechou ontem 16, que inclusive foi a data base de anúncio do fundo, né? Anunciou ontem, dia 16 de junho, seus proventos, e estava fechado ontem a R$ 114, né? E aí patrimônio líquido do fundo está um pouquinho abaixo de 106,22, como está aqui embaixo, ó. O fundo atualmente tem mais de 7 milhões e 600 mil cotas emitidas, e esse valor patrimonial está dividido praticamente em dois fundos em um, né? Um é o ALZR 11 em si, e outro é onde ele investe diretamente aqui no Alianza Digital Realty, 504 milhões de reais no Alianza Digital Realty, e o Teaser, né, que ele acrescentou aí no seu portfólio recentemente, 2,2 milhões na proporção de participação do ALZR 11, 99,85%. Um total, então, de 171 milhões de reais, né? Então, é a proporção do fundo, né? Então, é 168 milhões do ALZR, que soma 504 mil, né? 504 mil, né? Do Alianza Digital Realty, que esse aqui é a composição do caixa, né? Claro, né? É a composição do caixa. Então, essa composição do caixa hoje do fundo, né, já tem aqui, inclusive, se eu não me engano, né, o direito de preferência do fundo. E a gente vai ver isso aí, então, o fundo já teve o seu direito de preferência encerrado, tá até inclusive nesse parágrafo aqui, tá? E atualmente o fundo tem quase 172 milhões em caixa, não é o patrimônio líquido do fundo, tá? Bom, atualmente o fundo tem 123 mil cotistas, quase 124 mil, né? Eu não sou um deles, não sou cotista do fundo ainda e nunca fui, né? Mas eu acho um fundo bem interessante, tem uma diversificação interessante, tá? Realmente é um fundo que sempre está sendo negociado acima do valor patrimonial e foge um pouquinho da minha estratégia de investimento, mas, na minha opinião, um bom fundo, né? Para quem não tem dentro da sua estratégia comprar fundos abaixo do seu PL, tem aí uma boa oportunidade.
Bom, comentários aqui do gestor, até maio, 9 dos 15 imóveis já tinham sido aí, então corrigidos, aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário, tá? Cerca de 53% da receita do fundo já foi então reajustada, já foi repassada na inflação do período nesse primeiro semestre. Falta agora Balduco, BRF, que são 2 imóveis, Coca-Cola, o DuPont via o Fundo de Investimento Imobiliário Teaser 11, né? E o IPG, mas esse IPG só vai ficar até 3 de julho, né? Então já vai devolver imóvel, vai ficar vago e esse repasse não vai durar tanto assim. Sexta emissão de cotas do fundo, então, fundo que prevê uma captação de 311 milhões de reais, aí dentro da sua política de investimento vai ser na aquisição de ativos imobiliários, ou seja, não tem aí definido, né, ou então está fazendo um segredo aí de mercado, né, na aquisição de algum imóvel, né. Preço da subscrição R$ 105,90, que somado com a taxa de emissão dá R$ 106,90, abaixo do seu valor aí de mercado, né, que está 114, né? Então tá com base aí no seu valor patrimonial. O fundo então está já teve o direito de preferência encerrado no dia 23 de maio, de sobras também encerrados no dia 6 e subscreveram aí mais de 185 milhões de reais, desconsiderando os custos da emissão, de 76 milhões na fase de direito de preferência, então 108 milhões no direito de sobras e montante adicional. E agora ele está na outra fase, então aí, que vai até o dia 23 de junho, que é aí para os investidores profissionais, né? E a liquidação vai ser no dia 29 de junho para definir se vai alcançar a captação aí de 311 milhões de reais. Bom, os recursos, como eu já falei, vai ser aplicados aqui dentro da política de aquisição do fundo, né? Então não está aí anunciado, pelo menos aqui não no relatório gerencial, né? E o caixa do fundo, como eu falei ali anteriormente de forma resumida, está aqui definido nesse parágrafo aqui, né? 76 milhões veio da dieta de preferência, então aumentou o caixa do fundo, né? Aí, de forma proporcional no mês de maio, tá? Aqui nesse parágrafo eles não consideraram então o direito de sobras, né? Porque o direito de sobras só entrou aqui em junho, né? Esses valores das sobras de 108 milhões de reais só entraram em junho, então não está considerado aqui nesse relatório de maio, somente o direito de preferência de 76,8 milhões. E esse então é a situação do caixa atual, né? E tem aqui, ele fala que tem novidades relacionadas à aquisição dos imóveis Decathlon, lá da Raposo Tavares, Joinville e algum outro imóvel do fundo. Eles vão compartilhar imediatamente. Então logo tem aí então novidades sobre esses imóveis, né? Então provavelmente pode ser que o fundo tenha aí pretensão de pagar aí, né, parte do imóvel, né, com relação com os valores da subscrição, né? Já que, se eu não me engano, os financiamentos que o fundo tem estão ligados aos imóveis da Decathlon, né? Vamos ver se nesse relatório aqui fala alguma coisa. Rendimentos do mês, então, quando anunciou ontem, 81 centavos e meio. Quem tem uma cota aí vai ficar no prejuízo ou vai receber 82 centavos, né? Porque não tem como receber esse valor aqui fracionado como eles anunciam, né? E vai pagar no dia 23 de junho, o que foi a posição aí, quem estava posicionado do fundo até 16 de junho, os proventos relativos a maio, ao caixa de maio, né? Recebimento de caixa de maio. Quem participou do direito de preferência na sexta emissão também vai receber aí no dia 23, equivalente a 25 centavos, né? E essas proporções todas aqui, em relação aos recibos, né? Vai receber então esse valor pro rata, né? E aqui, com relação no mercado secundário, o volume de negociação foi de 2,3 milhões de reais, base de investidores cresceu 2,7 e foi para quase 124 mil cotistas aí, então aumentando a cada mês. Na demonstração dos resultados, a gente verifica aqui em maio, né, praticamente o fundo mantendo o mesmo nível de receita, amortização dos juros aqui, então com certeza o fundo tem alavancagem aqui, né, que paga serviço dessa dívida aqui. O fundo não pode pagar amortização com os recursos captados, aí os 95%, né, aquele que é obrigatório distribuir para o cotista, e não pode pagar as amortizações, então ele paga aqui o serviço da dívida praticamente, né, das aquisições dos imóveis. Tem receita financeira aqui também, líquida de imposto de renda, então as operações que o fundo faz aí
E despesas, R$ 810 mil, praticamente que deve ser despesas de gestão e administração, né? O resultado de caixa foi de 5,5 milhões de reais, 80 centavos por cota. O fundo distribuiu um pouquinho mais, distribuiu 82 centavos por cota. E quando a gente pega aqui o primeiro semestre, não tá tão acima assim, né? Mas o fundo está distribuindo, tá com resultado acima da distribuição, né? Mas pelo jeito aqui não vai ter muitas surpresas aí na equalização do semestre, né? Normalmente alguns fundos distribuem muito mais, né? No último mês, né? Porque alguns acumulam, outros não. E aqui o fundo não tem nada muito acumulado aqui em relação aos resultados anteriores aqui do semestre, então provavelmente vai manter aí os 82 centavos de distribuição para junho, que vai ser pago lá em julho. Mais para baixo a gente verifica a distribuição de rendimentos, então o fundo segue aí num aumento gradativo, né? Na distribuição dos proventos. Ele sempre tem uma queda, né? Depois que ele faz as aquisições, uma emissão, tá? É bom, importante. É uma característica do fundo, quando ele faz a emissão, tem uma queda. Aqui não tem um histórico, mas se você pegar os relatórios aí de 2022, você vai ver que dentro desse histórico de distribuição, quando tem uma queda, ele sempre faz a relação aqui com base em alguma emissão. Ó, quinta emissão de cotas aqui, nesse período, até que não teve impacto, porque provavelmente o fundo aí já tinha adquirido, né, dentro do pipeline da quinta emissão, mas nas emissões anteriores a gente observa uma queda normalmente, quando o fundo não tem um pipeline definido, uma queda em relação aos proventos. Apesar que o período que teve essa queda nos anos anteriores, né, porque a Selic estava muito baixa, né, então hoje mesmo o fundo captando esses recursos das emissões de cotas, eles aplicam a uma Selic de 13,75, um CDI aí a 13,5%, né? E acaba que, muitas das vezes, tem aí um retorno muito maior ou semelhante ao que se tivesse comprado um imóvel alugado, né? Então, muitas das vezes não tem perda e às vezes até um ganho maior aplicando em investimentos selicados. Composição do caixa, então, o resultado de caixa do mês, na verdade, né? Então o fundo teve receitas de 95 centavos por cota, receita financeira de 6 centavos por cota, as despesas nas aquisições de imóveis, né? Os serviços dessas dívidas aí, juros e encargos, né? Das dívidas de financiamento de imóvel 9 centavos, despesas do fundo 12 centavos, e utilização da reserva, que o fundo aí, reserva não distribuída, foi de 2 centavos para complementar o resultado distribuído de 82 centavos. Aqui mais para baixo são as obrigações futuras, né? Por isso que eu falei, o fundo tem parcelas ali do imóvel da Decathlon a serem pagas, né? Então, pode ser que tenha novidade, né, em relação à quitação desse imóvel, né? O fundo ainda deve aí tem uma obrigação aí para dezembro de 24, no valor de 24 milhões de reais, devidamente corrigida pelo IPCA, de repente fazendo aí um pagamento integral, possa ser que tenha algum tipo de desconto, né? E CRIs dos imóveis do DASA, né, e Coca-Cola FENSA. Então esses daqui, então, fluxo de amortização futura para os próximos 3 anos, então quase 4 milhões em 23 e 6 milhões aí 24 e 25. E aqui também o do Point, né, que o fundo adquiriu, foi através também de CRI. Então, fluxo de amortização nos próximos 3 anos aí, ó, quase 6 milhões em 23, 8 milhões e 200 em 24 e 8 milhões e 600 em 2025. E aqui tem a questão também obrigações com a securitização dos recebíveis desse imóvel, né? Então já vai aí direto para a amortização dessa aquisição. O fundo possui quase 100%, né, 99,85% de cotas desse fundo, né? Então, praticamente as obrigações aí acabam passando aí para o portfólio do fundo, né? E aqui os aluguéis por empreendimento, então o maior vem do DuPont e Alphaville, né? A maior receita vem do DuPont, 100% dos contratos são atípicos, obedecendo à política de investimento do fundo. A maioria dos imóveis aqui também são monoinquilinos, porque tem essa característica também desse tipo de aquisição, Butt-Suite ou Seligenbeck. E também aluguéis por localização dos imóveis, a maioria está na Grande São Paulo, tem 8% no estado de São Paulo e parte aqui de 14% no Rio de Janeiro. A maioria são edifícios comerciais, seguidos por galpões
logísticos secos. Principal segmento aqui é alimentos e bebidas e especialidades químicas. 7 anos atípicos até o vencimento das locações, o prazo médio de vencimento, na verdade não são 7, né? Os anos atípicos até o vencimento das locações, que tá o contrato mais longo aqui, né? Que vai, por exemplo, aqui até 2036, é o da Balduco Guarulhos. Outro aqui vai até 2036 também, aqui é o Sky Santana de Parnaíba, né? Do Digital Sky Rialt, né? E muitos de contratos aqui de longa duração, né? Longa e média duração, média deles aqui, ó, de 8,4 anos, característica dos contratos atípicos, tá? E os aluguéis por faturamento anual dos locatários. Então, os contratos aqui, os locatários, os principais locatários do fundo têm faturamento superior a 10 bilhões de dólares, né, por ano. Então, realmente, são grandes potenciais aí, potências, né, de empresas aí no Brasil, né. E aqui a questão dos reajustes dos aluguéis, né? Então 8% serão reajustados agora em julho, da Balduco, né? 17% em setembro, 19% em outubro e 3% na IPG em novembro, só que ela vai entregar, né, o imóvel, então praticamente é desconsiderar esse reajuste da IPG. Mercado secundário. Então, o volume médio negociado na bolsa está interessante, né? 2,3 milhões de reais por dia, que deu um volume total de 51 milhões de reais. Preço de fechamento 110,95, mas já está aí 114,5 aproximadamente, né, no mercado, 848 milhões e meio valor de mercado. A variação da cota foi negativa no mês de junho, porque também teve preço de reajuste, né? O preço de ajuste do início do período de direito de preferência, né? Tem esse preço aí de ajuste em relação à emissão, né, a emissão de cotas, e o retorno total do fundo foi de 1,1% no mês de maio. Então, o retorno total do fundo, 1,1%. Bom, aqui teve o crescimento em relação aos cotistas do fundo, né? E mais para baixo, a gente vai verificar aqui alguns gráficos de liquidez média, e o portfólio do fundo com as suas especificações, né? Então a gente verifica aqui a foto do imóvel, né? Qual é o inquilino aí que ocupa o imóvel, são imóveis monoinquilinos, com contratos aqui onde ele destaca aqui o aluguel, a área bruta locável, a área do terreno, qual o tipo de contrato são todos atípicos e qual é a garantia que ele tem em relação a esse contrato. A maioria aqui são fianças bancárias, tá? Então, qualquer tipo aí de problema que tiver no contrato, em inadimplemento, muitos aqui têm fiança bancária, e aí o fundo aciona essa fiança, né, e garante o pagamento do contrato. Bom, é isso então, relatório gerencial do ALZR11, aqui são as especificações dos imóveis do fundo, que são 15 imóveis, né, então um fundo bem diversificado em imóveis, empresas sólidas aí no mercado, tá, e inclusive participações aqui interessantes em imóveis interessantes também, esse do Ponte, um imóvel novo, né, aqui em Alphaville e Barueri, que essa região aqui que está problemática em relação, né, às lajes corporativas, mas o edifício comercial é alocado para DuPont, né, e a fiadora também é a própria DuPont, né, e a gente verifica aqui que é um imóvel bem imponente, né, imóvel novo, imponente aqui, bem interessante esse edifício comercial, e a ocupação do imóvel está 97% de ocupação, aluguel bruto vigente R$1.803.000, com vencimento até setembro de 2035. É isso aí então, relatório do ALZR11, atualizando aí as informações do fundo, tá? Aqui para baixo tem as políticas que a gente já citou aí durante o relatório, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Façam aí uma leitura mais detalhada para você aprender do fundo. É um fundo até famoso aí no mercado, né? Grandes influenciadores aí, investidores falam do fundo, cotista do fundo. Eu não sou cotista do fundo, tá? Mas é um fundo realmente interessante aí para quem quer investir para o longo prazo, principalmente, né? Quem tem essa política, além de outras estratégias de investir para longo prazo, a gente vê que os contratos atípicos aí têm essa oportunidade, dá essa oportunidade de você investir em fundos que você pode ter aí uma noção de longo prazo bem interessante aí, inclusive até 2036, 2035, né? Então, para quem tem essa questão aí
de investir para o longo prazo, pode ser uma boa oportunidade. Claro, não é nenhuma indicação, nem sou analista da CVM, né? E nem invisto no fundo, então não posso nem falar como cotista, mas aí vale de você avaliar a sua estratégia, ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.